Olá, sou o pastor Isaías e hoje nós estaremos dando início nas lições bíblicas de adulto do quarto trimestre de 2024 e o tema desse trimestre são as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós já iniciando sobre a lição de número 1, que seja outubro de 2024, que o tema é as promessas de Deus. O textuário disse-me: o Senhor viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la, Jeremias 1,12. A verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento com Ele. E a leitura bíblica em classe, Isaías 55, do verso 3 ao 13. Depois nós temos aqui os objetivos da lição, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar as grandes bênçãos, ou a grande bênção, uma grande bênção. 2. Apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E 3. Elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Então, nós temos aqui esses objetivos, e já dando início no capítulo de 55, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então aqui podemos ver, passando para o capítulo 59 do mesmo livro do profeta Isaías, nós podemos ter ali uma advertência, qual era realmente a situação do povo naquele momento. Então diz assim, no verso de número, capítulo 59, a partir do verso 14, não vou ler todo o texto 59, mas é bom, você como professor dar uma olhada qual era realmente a situação do povo de Israel naquele momento, E o versículo 1 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Mas no verso 14, pelo que o direito se retirou e a justiça de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não se pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isto e desprezou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houve um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Isaías fala sobre Jesus, que ele realmente é a justiça. Mas naquele momento, o povo de Israel estava totalmente distanciado da presença de Deus. E a promessa de Deus sempre foi essa para o povo de Israel, para que eles tivessem as suas vidas nas suas mãos, para que eles pudessem entender o propósito de Deus, que se eles se mantivessem fiéis, Deus também seria fiel com eles, como sempre foi fiel ao povo de Israel e também hoje nos nossos dias à igreja. Mas aqui no tópico 1, o que são promessas, o significado de promessa fala o seguinte: ato ou efeito de prometer, prometimento, promissão. 2, declaração em que se anuncia a outro ou a si mesmo uma ação futura ou uma intenção de dar, cumprir, fazer ou dizer algo. Então, ó vós todos os que tendes sedes, vinde às águas, que não tendes dinheiro, vinde comprai, comei sim, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Então o versículo em si já traz ali a promessa de Deus para que o povo de Israel pudesse entender que eles precisavam realmente permanecer na presença do Senhor, e o Senhor estaria retribuindo, dando a eles uma fonte de água viva, que é o que nós sabemos hoje, que é Jesus.
no tópico 2, né? Ou seja, no subitem 2, promessas de homens. É o que nós estamos vivendo hoje, né? A situação, podemos dizer, que nos dias, né, que Deus estava ali orientando o povo de Israel, não é diferente nos dias de hoje. Jeremias, no capítulo 17, verso 5, diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o ser humano, depois, né, do pecado, que nós já sabemos e conhecemos através da Bíblia Sagrada, depois da entrada do pecado no mundo, o ser humano agora, né, ele não é mais, não procura, ele não faz o bem, né? Paulo diz isso, né? O bem é o que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. E ali, Jeremias 17, 9 e 10, ele continua: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus. Só Deus conhece os nossos corações, o nosso pensamento, as nossas atitudes. Por isso que também nós vemos aquele salmo: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, porque o Senhor, ele tem poder para penetrar nas profundezas da nossa alma, entender aquilo que realmente nós precisamos, às vezes, confessar os nossos pecados, dizer realmente quais são as nossas reais intenções, né? E o Senhor sempre está pronto, né, com a sua promessa de mudar o ser humano, de transformar o ser humano, que aqui no verso 1 diz assim, olha, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, ou seja, ele traz aqui até mesmo uma orientação, né? Isso não se compra, a salvação não se compra com dinheiro, a integridade não se compra com dinheiro, a moral não se compra com dinheiro, somente Jesus que pode fazer essa transformação na nossa vida. Ele diz: esquadrinha ou esquadrinho, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 9 e 10. Então, por isso, né, que nós sabemos que quando as promessas são feitas por homens, muitas vezes elas podem falhar, com raras exceções. Hoje nós estamos no momento político, né? Nós estaremos aí no dia 6 de outubro elegendo os candidatos. Quantos deles fizeram promessas que não poderão cumprir, que não terão condições de cumprir, mas para atingir, né, o coração, o pensamento, para atingir, né, as pessoas, fazem muitas e muitas promessas que sabem que realmente elas não serão cumpridas. Mas alguns, a gente sabe, como já disse, com raras exceções, também eles realmente cumprem aquilo que falam, procuram cumprir aquilo que realmente prometeu. Não só no campo político, mas também quando nós temos aí algumas pessoas que nos fazem promessas, ou no emprego, né, que você vai ser promovido, tal, e às vezes mudam de ideia e as coisas vão realmente, a gente acaba, né, caindo nesse versículo de Jeremias 17, 5, maldito o homem que confia no homem, né? Até mesmo nós, né? Nós mesmos, né, interiormente falando, às vezes nós confiamos em nós agimos como se nós realmente fôssemos super-homens ou pessoas que realmente temos condições de resolver os nossos problemas, mas muitas vezes nos decepcionamos, às vezes vemos que realmente nós mesmos não temos condições de resolver tudo, precisamos da ajuda de Deus. Então, esse tópico 2 fala o seguinte, olha, as promessas e os seus fundamentos. As promessas de Deus que foram reveladas na sua santa palavra são bem diferentes das promessas dos homens. Então, quando nós lemos lá em Deuteronômio, quando Deuteronômio fala sobre a bênção e a maldição, aquilo ali, quando Deus deu aquelas orientações, elas são orientações que valem até hoje e valerão em todo o tempo em que existir homens na face da terra. Como eu digo, homem é a criatura humana na face da terra. Deus tem um plano com a nação de Israel. E eles, se permanecerem firmes, fiéis às promessas de Deus, eles serão abençoados, né? E diz assim, olha, nas suas fragilidades espirituais e emocionais, bem como no seu caráter, os homens sempre cumprem ou podem cumprir o que prometeram. Deus, porém, é infinitamente diferente dos seres humanos, sem comparação.
Deus é infalível. Então, no tópico 1 diz Deus, no subtópico 1, Deus ele é infalível. Tá? Quando olhamos ali no verso no Tiago, no capítulo 1, verso 17, Deus não falha nas suas promessas, porque ele não muda. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Se Deus prometeu, espera, aguarde, realmente elas não vão falhar. Se Ele mesmo falou, elas vão se cumprir. Nesse texto aqui, dentro desse subtópico, Deus ele é infalível. Em algum momento, Deus pode falar como falou para o povo de Israel. Em outro momento, Deus continua falando com a igreja, hoje, nos nossos dias, através do Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, que nós estaremos falando sobre a palavra de Deus, que ela é infalível, imutável. Então, nós estaremos falando sobre isso. E também, especificamente, com pessoas, como falou com Samuel, diretamente com Samuel, outros personagens bíblicos, Deus falou com Moisés, Deus falou, enfim, várias pessoas ouviram a voz de Deus e obedientes foram de entender que Deus ele realmente estava prometendo algo. Eu também posso dizer que já tive, nascido no Evangelho, criado no Evangelho, e em poucos momentos da minha vida eu tive também a oportunidade de ouvir Deus falar diretamente no meu coração. 2008 foi assim, quando Deus me prometeu algo, e aquela profecia que aquele moço trouxe naquele dia, no outro ano já se cumpriu a metade. E agora no ano de 2022, essa outra metade, ou seja, de 2008 a 2022, 2022, essa outra parte da promessa feita por Deus através de um jovem, de um moço, ela se cumpre, está se cumprindo. Então eu me sinto feliz de também ter essa grande oportunidade de ouvir Deus falar comigo de forma especial, sendo eu simplesmente apenas um servo, sendo apenas aquele que também procura, que procuro sempre fazer a vontade de Deus. Não sou perfeito, não sou melhor do que ninguém, Você também pode ter essa oportunidade, e você também já deve ter. Se você já teve essa experiência, escreva aqui nos comentários, para que possamos enriquecer essa aula, esse vídeo. Mas no verso 2, no subtópico 2, a palavra de Deus, ela não falha. Ao despedir-se do povo de Israel, Josué disse: eis aqui eu vou hoje, pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem só uma palavra caiu de todas as boas novas que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Então, olha que interessante, Josué, no capítulo 23, verso 14. Quando o Senhor cumpre, quando o Senhor promete, ele cumpre. E a nação de Israel teve essa experiência, desde Abraão, depois passando por Moisés, tirando o povo lá do Egito, Josué dando continuidade, e as promessas, quando Josué recebia de Deus, ele falava ao povo, e as palavras que Josué falava, revestido do poder de Deus, e usando realmente a autoridade que Deus dava, ela não falhou, ela não teve nenhuma falha, ela realmente foi cumprida integralmente. Diz aqui também, na inauguração do templo em Jerusalém, o rei Salomão fez uma eloquente oração ao Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu ao repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que diz. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seus servos. Olha só que interessante, Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, 55 a 56. Ou seja, citando Moisés, Moisés, como nós sabemos, um grande homem de Deus,
e ali ele teve, né, a oportunidade de, quando construiu o templo, construiu aquela grande casa que o seu pai, né, teve um grande desejo também de construir, mas pela segunda palavra, a promessa que Deus tinha feito, né, que realmente seria construído esse templo, Salomão, né, ele estava ali naquele momento fazendo esta oração e dizendo, né, segundo tudo o que o Senhor disse, cumpriu-se integralmente. No verso 3, Deus zela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta, nós encontramos isso na palavra de Deus, né? E também Jeremias, né? Nós vemos aqui, olha, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é o que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 11 e 12, porque as promessas de Deus, ou seja, as palavras de Deus, elas são realmente palavras que nós devemos seguir na íntegra, entender que seja qual for, né, para a forma como nós recebemos. Às vezes nós pensamos, né, que achamos que estamos indo para o caminho certo, mas uma palavra que vem através da leitura da Bíblia Sagrada, através da oração, ou através de alguém que que realmente pessoas que são comprometidos com a palavra de Deus, nos dá, nós temos que entender que esta palavra, né, Deus, ele zela. Em vários momentos nós vemos Jesus, né, ele citando quando ele fazia, como por exemplo ali, quando ele foi tentado no deserto, ele várias vezes falava ao inimigo, né, o diabo, né, está escrito, está escrito. O quê? Porque a palavra de Deus, ela teria que se cumprir na vida de Jesus, e Jesus fazia tudo para ensinar as pessoas o quão importante é nós crermos na palavra de Deus, o quão importante é nós termos a Bíblia como regra de fé, o quão importante é nós estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Né? Quando a gente fala de Antigo Testamento, é porque quando Deus falava com o povo através de vários dos profetas, né, de pessoas que realmente tiveram ali a oportunidade de ser usado por Deus, né? Os 40 autores da Bíblia, eles todos, né, usados por Deus, eles foram realmente inspirados a falar. E nós temos que entender e crer de que a Bíblia realmente é um livro inspirado, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. 1500 anos, né, aproximadamente 1500, 1600 anos que essa palavra foi escrita, né, e ela se cumpre dia após dia. A palavra de Deus, ela tem se cumprido. No tópico 3, tipos e propósito das promessas de Deus, promessas incondicionais. Então isso é importante nós entendermos isso, como por exemplo, né, quando a Bíblia fala de a promessa do nascimento de Jesus, nascido de uma virgem, Isaías chegou a dizer isso no capítulo 9, no verso 6, né? E isso se cumpriu lá no Novo Testamento, em Mateus, em vários textos nos Evangelhos, nós vemos lá, que chega a citar isso, né? Segundo as Escrituras, né? 740 anos antes que Isaías havia profetizado do nascimento de Jesus através de uma virgem. O local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, predito 710 anos, então, ou seja, onde Jesus haveria de nascer, ali, né, 710 anos, Miqueias, né, no capítulo 5, no verso 2, já ali, já dizia, né, onde que Jesus haveria de nascer. Depois, né, Deus conosco, que Jesus seria chamado de Immanuel ou Emanuel, né, traduzido para o nosso português, Deus conosco, 760 anos antes de Cristo. Isaías falava isso, ou falou isso, né, no capítulo 7, no verso 14. A matança dos bebês em Belém pelo rei Herodes, né, após ser enganado pelos magos, 740 anos, nós vemos ali, né, Mateus 2:6, o cumprimento disso. A volta de Israel à sua terra com a sua restauração nacional em um só dia, né, em maio de 1948, ou seja, profetizado por Isaías em 698 a.C.,
ou seja, Isaías 66, 8, e hoje em 1948, né? E graças a Deus por isso, né? Um brasileiro teve a oportunidade, Oswaldo Aranha, né? Teve a oportunidade de estar ali para ratificar este documento, né? Então, ficamos felizes com o Brasil por essa atitude, né? De participar na instituição, realmente na construção da nação de Israel, né? Vamos continuar agora orando a Deus para que Deus, novamente, né, a nação brasileira continue sendo abençoada, né? Que todas as pessoas, né, a gente sabe que existe algumas pessoas que não aceitam a nação de Israel, são contra a nação de Israel, procuram fazer tudo de mal para a nação de Israel, mas a nação de Israel é uma promessa de Deus. A nação de Israel, que estaremos falando na lição de número 2, ela foi prometida por Deus e Deus realmente instituiu aquela nação e ela é uma nação abençoada, queira ou não as pessoas aceitar isto, né? Nós cremos e entendemos que as promessas de Deus, elas se cumprem e elas são aqui incondicionais. Isso não depende de condição. Depois, né, no subtópico 2, as promessas condicionais. Então, quando lá, né, ele disse, no Êxodo capítulo 15, 26, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinarem os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É condicional. Porque se, né, a nação, como muitas vezes se desviaram da presença de Deus, eles realmente ficaram enfermos, eles realmente foram levados cativos, eles realmente pagaram um preço alto por se distanciar da presença de Deus, né? Deuteronômio diz: será que se ouvir da voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio 28, 1, condicional. Por quê? Porque em alguns momentos Israel foi levado escravo. Em alguns momentos a destruição foi total. Israel foi banido pelo mundo todo. Por quê? Por causa da desobediência, tanto com a nação, no primeiro momento a nação como um todo, depois, né, as tribos do norte, as tribos do sul foram divididas, né, e depois, primeiro foi o lado norte, depois foi o lado sul, tudo isto pela desobediência. Porém, isso traz também para nós, dentro do plano de Deus, que as promessas de Deus, elas precisam se cumprir. Com esse distanciamento da nação de Israel, como vimos lá, como eu fiz a leitura do capítulo 59, né? E ali é importante vocês fazerem essa leitura, vocês observam ali que Israel se distanciou da presença de Deus. A justiça, como ali hoje nós vemos, né? A justiça, né? Tropeçando aqui, olha para vocês verem como que é atual, né? A Bíblia, né? Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Olha só, o Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. O verso 14, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Olha só a qualidade desse versículo que Isaías fala. Nós vemos hoje, né? Qual é a situação da justiça hoje? E não só falando aqui do Brasil, mas do mundo todo. A falta, né, muitas vezes, a corrupção, né, o momento que nós vivemos do ser humano, né, mal que é fazendo o mal, né, as pessoas de bem sendo tratadas como mal e as pessoas más sendo tratadas como boas. Então isso, nós estamos vivendo isso na atualidade. Promessas condicionais, e aqui nós vemos que o povo de Israel foi condicionado a isso. Se permanecesse fiel, eles seriam abençoados, comeriam o melhor desta terra. Porém, se não obedecessem, eles pagariam um alto preço por se desviar da presença de Deus. No subitem 3 diz assim, olha, do subitem 3 do tópico 3,
o propósito de Deus, ou o propósito das promessas de Deus. Em grande parte das promessas contidas na Bíblia, frequentemente encontramos propósitos bem definidos em cada um deles, para efeito de focalizar, o assunto, trazendo mais objetividade. Os propósitos divinos, diz em Efésios capítulo 1, de verso 3 a 7, nós vemos isso. Deus criou o homem com mais elevados propósitos. E Paulo entendeu esse propósito de maneira profunda. E é importante você fazer essa leitura em Efésios capítulo 1, do verso 3 a 7. Primeiro, o pacto de Deus com Adão. Nós conhecemos a Bíblia e sabemos disso. O primeiro pacto que o Senhor fez com o homem foi Adão e Eva, no jardim, ou no Éden, também chamado de pacto Adão. Ali Deus fez dois à sua imagem, conforme a sua semelhança. Porém, ali quando encontramos Deus pedindo para que eles não comessem da árvore da vida, do conhecimento do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram. E com esta desobediência, Deus havia dado a eles esta ordem, para que eles não comessem, mas antes disso, eles viviam ali as promessas de Deus, que tudo, que ele fala, olha, Deus fez dois dessa imagem, conforme a sua semelhança, e deu-lhes a vida eterna. Olha só, domínio sobre a natureza, sobre os animais, abençoou-os, garantindo-lhes a paz, segurança, alimento saudável, deu-lhes a determinação de que deveriam crescer e multiplicar na terra, mas estabeleceu responsabilidade e condições para ser abençoado e protegidos por Deus, ou seja, também uma promessa condicional. O homem aqui, Adão e Eva, deveriam permanecer realmente fiéis ao Senhor. Depois nós vemos, passado este pacto, nós vemos o pacto de Deus com Noé. Deus fez um pacto com Noé, uma aliança, após o dilúvio. Diz assim, olha, somente ele e sua família foram salvos. Gênesis capítulo 7, verso 13, que foi uma catástrofe, nós conhecemos aí a história, e eu convosco estabeleço o meu concerto, ou seja, uma promessa, que não será mais destruída toda a terra, ou toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E como garantia da sua promessa, Deus declarou que iria colocar o seu arco-íris na nuvem do seu pacto com o patriarca. Quando nós olhamos hoje, até mesmo nos dias de hoje, quando olhamos o arco-íris nos céus, nós entendemos que lá com Noé, Deus fez este pacto. E hoje nós podemos dizer que realmente a terra vai passar por um momento difícil, porque nós também temos as promessas de Deus lá em Apocalipse. Nós vemos que a terra vai sofrer as consequências do que hoje nós podemos dizer, que a terra geme, está realmente gemendo, e com dores de parto. Então a situação da terra hoje é caótica por causa da ação e atuação do ser humano, mas em nenhum momento nós podemos ficar tranquilos que não vai haver mais dilúvio para destruir a terra, mas ela será destruída pelo fogo, que é o que está prometido lá quando nós lemos no livro de Apocalipse. Também o pacto que Deus fez com Abrão. E é importante, nós entendemos que Abrão, e Deus muda o nome de Abraão, Abraham, e esse, o re, no hebraico, tem um significado muito forte, que é ali Deus agora atuando de forma especial na vida de Abraão, e que ele seria o pai de muitas nações. Essa foi a promessa, e realmente Abraão foi o pai, e ele é o pai da nação de Israel. E diz mais, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis surgirão de ti. Então olha só a promessa de Gênesis capítulo 17, 6. E se nós formos ver, aqui abrindo parênteses, na história, vários, como por exemplo, países que surgiram, que existiam no passado, que eram nações, eram potências no passado, hoje simplesmente estão na história para que nós conheçamos a sua história, mas com a nação de Israel é diferente.
A nação de Israel foi por muitas e muitas vezes destruída, né? E passado no domínio de várias nações. Por último, né, quando nós vemos 1948, estava nas mãos da Inglaterra, né? E ali começa agora de novo a nação de Israel. E para quem tem oportunidade, né, teve ou ainda terá a oportunidade de ir a Israel, você vai ver ali que nós visitamos, né, ali a cidade, né, ou seja, o lado histórico de Jerusalém, né, aqueles lugares ali históricos, a cidade antiga. Nós vemos ali, né, o povo da época, que conhecendo a história da época, mas se você for ir, né, para Tel Aviv, você vai ver ali uma cidade nova, uma cidade tecnológica, uma cidade a nível de tecnologia avançadíssima, né? Então isso mostra o quê? E uma coisa interessante que eu pude observar ali andando em Tel Aviv era a quantidade de crianças que eu vi andando, brincando nos parques, pessoas com carrinho, de bebê, com dois lugares e ainda com uma criança aqui carregando no peito, 3 crianças ao mesmo tempo. Então isso é o quê? É a nação, ela novamente prosperando, a nação, ela se reerguendo. E hoje, militarmente falando, nós estamos vendo aí que ela está enfrentando, né, lutando com várias frentes de batalha, né, ali começando como dia 7 de outubro, começou ali com Gaza. Depois nós vemos lá, agora Israel está lutando ao norte com o Hezbollah, aqui do lado com o Iêmen, enfim, Irã e todos os países contra a nação de Israel. Israel tendo a força, né, o vigor de lutar contra esses terroristas e vencer. E eles vão vencer porque a promessa de Deus feita a Abraão, ela se cumpre. A nação de Israel é uma nação abençoada. Deus fez também o pacto com Isaac, né? Através de Abraão, Isaac, Jacó. Deus fez com Moisés, né? E o pacto de Deus com os israelitas. E a conclusão, em todas as suas promessas, como vimos neste capítulo, Deus exige condição de obediência, de zelo, de cuidado, de fé em sua palavra. Não é diferente para nós. Hoje nós precisamos crer em Jesus. Hoje nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Hoje nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa vida nas mãos do Senhor, ser conduzidas por Ele, porque para que nós sejamos abençoados. Assim, nós somos hoje considerados a Israel de Deus, né? Nós fomos enxertados. Nós éramos considerados na Bíblia Sagrada como um jambuzeiro bravo. Não valíamos nada, mas hoje o nosso valor não está em nós. Nós somos vaso de barro, que temos dentro de nós algo precioso, que é o Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe e que você possa, né, estudar esta lição, aprender, né, com a nação de Israel, aprender também com a palavra de Deus, que as promessas de Deus que foram feitas no passado são válidas para o presente, serão válidas para o futuro, e que nós temos uma grande esperança que um dia Deus prometeu através de Jesus que nós seríamos salvos. E Isaías falou que foi o profeta messiânico falando sobre a salvação. Hoje nós podemos dizer, né, que Jesus veio, morreu, foi ressuscitado, está à destra do Pai, e hoje nós estamos caminhando dia após dia para que nós venhamos ter a salvação das nossas almas, que é uma das maiores e melhores promessas que Deus fez à humanidade. Que esses dias que nós vivemos, tudo é passageiro, mas a eternidade nós estaremos eternamente com Deus, com Jesus, vivendo ali a todas as bênçãos, todas as promessas que Deus fez para nós. Que Deus te abençoe.